questão é o seguinte: vivemos em um mundo hiperconectado. As pessoas estão cada vez mais na internet para se informar, para se entreter, e não basta mais aquelas atitudes de velho poder onde você oferecia algo, dava comando e as pessoas iam lá e consumiam pura e simplesmente. Hoje, qualquer empresa que queira se destacar, qualquer pessoa que tenha um produto ou uma prestação de serviço e que trabalha na perspectiva de gerar experiências, encantamentos, que já entendeu que marketing que funciona é marketing onde você é o protagonista do seu negócio e assume a responsabilidade por todas as políticas de participação, de distribuição, de geração de valor na forma de conteúdo, de construção de relacionamentos de qualidade e principalmente de dar visibilidade ao que você faz. Aí você começa na sua carreira. Eu vi que a doutora Patrícia está aqui, é médica, então eu vou pegar a doutora de exemplo. Ela está na carreira dela, muito bem sucedida, muito feliz, mas tem uma pretensão de se posicionar como alguém que é uma infoprodutora, que tem um treinamento online, um curso, um programa de mentoria. Como é que ela deve se relacionar? Como é que deve ser a construção do marketing dela? De geração de muito valor na forma de textos, e eu defendo que primordialmente comunicação que impacta, que gera conexão entre as pessoas, pessoas precisam de pessoas, e quando você se sente interagindo com aquela pessoa que você vê como uma referência, as chances são de que você vai construir um relacionamento. Então permite que essa pessoa colabore com a construção da sua comunicação. Como é que funciona isso? Eu estou aqui hoje numa live falando desse livro, O Novo Poder, que é toda uma geração de memes e de questões de financiamentos coletivos, essa onda do quanto a gente pode criar comunidades onde tenha um senso de pertencimento para dali, do relacionamento, do envolvimento, você conseguir colher como benefício final financiamento para campanhas. A gente vê acontecendo, tem até exemplo no meio médico, e campanhas que às vezes não estão muito focadas na questão do dinheiro, mas aí se faz por essa etapa de construção de relacionamento. Você precisa gerar valor na forma de conteúdo. Todo mundo aqui já ouviu falar no marketing de conteúdo? Carolina, seja bem-vinda. Regina, que bom ter você por aqui, Regi. Um beijo no seu coração. Vocês já ouviram falar dessas histórias de conexão, de engajamento, de políticas participativas, colaborativas? Quem tem uma ideia de alguma empresa, algum aplicativo, algum sistema que atue nessa perspectiva do novo poder, da prática colaborativa, onde o seu cliente, a pessoa que pode se beneficiar do que você entrega, faz parte da construção do sistema ou do programa. Por exemplo, aqui nas redes sociais, eu tenho um programa, eu presto informações para que as pessoas consigam ficar mais desinibidas na frente das câmeras. Eu faço essa geração de conteúdo. Todo o meu marketing é pautado em ajudar as pessoas a se empoderarem, entender que é serem elas mesmas que vai fazer com que elas tenham carreiras bem-sucedidas e possam se beneficiar desse movimento que acontece aqui nas redes sociais, que é essa construção de relacionamento. Não adianta você estar por aqui com um mero panfleteiro que divulga as informações do que faz soltas, de forma aleatória, mas não tem uma construção de relacionamento. Você não coloca caixas de pergunta, você não trabalha com a questão das enquetes, que são meios de participação. Presta atenção quando um seguidor chega na sua rede social, quando você se relaciona com ele, entende qual é a real necessidade dele, consegue ter clareza em qual é o problema. E você não é um solucionador de problemas, mas você é alguém que busca achar as melhores alternativas e as melhores estratégias, entendendo e ouvindo, se importando verdadeiramente com quais são as reais demandas. Não é aquela coisa mais que vem de cima para baixo, você vem com a regra, com a técnica, o formato, a linguagem e tá pronto, acabado. Nós somos seres humanos em constante evolução. E se a gente permite que as pessoas nos ajudem nessa nossa caminhada evolutiva, nessa nossa possibilidade de fortalecer a nossa autoridade,
ter um posicionamento muito bem firmado aqui na rede social, onde as pessoas chegam até você e têm a clareza do que você oferta e como você pode ajudar. E você abre espaços de debate, as pessoas começam a se sentir parte da sua comunidade, da sua tribo. Quando você estreita esses laços, é como se você gerasse uma sensação muito maior de familiaridade, da pessoa ter muito mais confiança, segurança. E pensa os profissionais liberais, que são a força de trabalho, é quem eles são, é o jeito com que eles executam as atividades, porque você não pode se passar, quando a gente fala em conhecimento e prestação de serviço, por uma commodity. Ninguém pode te dizer que você é um simples fisioterapeuta ou que você é um médico, mas sem entender quais são as nuances das formas que você se diferencia. Se você é um ortopedista, por exemplo, e é recorrente no seu consultório pessoas que reclamam de dores nas costas, por que não você criar o hábito de trabalhar a sequência para que o seu seguidor, a pessoa que está próximo de você e quem você pretende atrair, entenda perfeitamente como você pode ajudá-lo. Então você descreve, você quando fica muitas horas sem... Gente, eu vou me arriscar, né? Não é minha especialidade, eu não sou médica e nem ortopedista. Mas você sofre com dor nas costas depois que fica muitas horas sentada? Já parou para pensar que se você executar uma rotina de alongamentos, isso pode minimizar o que você sente? É pensar no problema, em quais são os sintomas desse problema, e aí falando de médico fica fácil entender sintoma, mas vale para qualquer área. Quando você faz uma prestação de serviço, por exemplo, um advogado que atua na área de direito civil, se ele deixa muito bem claro, vamos supor que trabalha na área de produzindo inventários, né? Aquelas situação que é um tanto chata, mas tentar desmistificar, criar analogias, comparações, contar histórias. Não adianta também vir aqui e ser muito técnico. Tem gente que não sabe nem o que significa um processo de inventário. Então, começar do básico, olhando para aquelas coisas que se repetem em dúvidas frequentes entre as pessoas que te procuram e você se posicionar como a resposta para essas dores, ou se são pessoas na área de estética, de performance, que estão buscando o grande benefício da juventude, mostra a sua rotina, o que na prática você tem feito no seu consultório e de que forma você pode criar um relacionamento de comunidade com a sua cartela de clientes. Estimular, por exemplo, que uma vez no mês no seu artigo do blog ou em um vídeo para o YouTube, ou mesmo uma vez no mês se disponibilizar e estar uma live aqui para perguntas e respostas, estimulando a participação. Esse é o principal ponto dessa questão quando a gente trabalha essa discussão do novo poder e do velho poder. Eu preparei algumas artes para a gente conversar e aí eu vou colocar aqui e vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. Eu estou aqui para colaborar com vocês. Essa construção de conhecimento aqui é muito pautada. Oi, Fernanda! Seja bem-vinda. Essa construção aqui é toda muito feita para atender vocês. Então, se tiverem dúvidas, podem fazer as perguntas por aqui que eu vou amar respondê-las. Mas vamos lá. O que é o novo poder? Para alguém que nunca ouviu falar nessa terminologia. É um novo meio de participação, onde você trabalha com o senso de influência. Então, os influenciadores digitais fazem essa estratégia. E aí você ficar com aquele preconceito, porque tem muitos profissionais que têm um preconceito de, às vezes, compartilhar as suas histórias pessoais e ficarem sentindo como se estivessem uma invasão de privacidade da sua vida íntima, mas não é bem isso. Mas se você não é alguém que é reconhecido como uma grande autoridade na sua área, ou você é aquele super expert que tem um diferencial, se você não se mostra dessa forma, você não constrói um espaço de influência, uma base de sustentação. E isso é relacionamento que depende de pequenos passos. Pensa bem, eu perguntei do exemplo e aí eu não escutei resposta, ou se apareceu agora que eu coloquei a arte, tá mais difícil de ver. Mas olha lá, a gente tem como exemplo de grandes negócios que focam nessa história de disseminar ideia, engajar pessoas
e práticas colaborativas. Olha aí, a gente tem o Airbnb. Quem aí não experimentou uma viagem? Ele surgiu pautado na questão da reputação. Então eram os próprios hóspedes que se beneficiavam do serviço, que davam um certo retorno do que tinham experimentado e o quanto aquele local em si pode ser melhorado. Os anfitriões são avaliados. É todo um sistema onde as pessoas que se beneficiam da prestação de serviço e as pessoas que ofertam o serviço estão se relacionando de forma que todos se sintam um pouco parte. O novo poder é como se fosse um triângulo. E aí você pensa, aqui em cima tá o proprietário da plataforma, ou vamos pensar você como um produtor de conteúdo, e aqui embaixo na base a gente tem dois tipos de público, um público de participantes e um público de super participantes. É uma escala de participação. A depender do nível que a pessoa interage, ele ocupa uma ou outra ponta, mas o equilíbrio está exatamente na capacidade que você tem de convocar as pessoas para participarem com você. A resposta do que precisa ser feito ou de qual informação a pessoa busca está nela, que está próximo de você, querendo sedento pelo seu conhecimento. Eu coloquei como exemplo aqui a Uber também. É um aplicativo de transporte que surgiu para unir as pessoas, motoristas e usuários, né, que queriam ter um motorista particular. Então ela vem com essa proposta e tem toda uma política colaborativa, né? Os motoristas são avaliados, os próprios passageiros têm algum quê de exclusividade, de um serviço VIP, quando ele está mais engajado com a plataforma, quando ele faz mais corridas. Então, a arte da recompensa, do benefício, que é aquele relacionamento que para ter sucesso e para ser próspero é de troca, né? Onde você tem uma relação de ganha-ganha. É positivo para ambos os lados. E aí, indo para a questão do velho poder, para a gente tentar diferenciar os dois. O velho poder, como eu disse, é aquela obediência cega, onde você tá lá só para consumir. Aquele marketing que acontecia, que te interrompia. No programa que você tinha mais dificuldade de parar um tempinho, de repente você tá lá concentrado e aí você sofre aquele marketing de interrupção, que não é muito agradável. Aquela história assim, pague seus impostos, faça o seu dever de casa. É assim que o velho poder trabalhava. A norma vinha de cima para baixo. Agora não, no novo poder a gente tem uma energia mais participativa, um compartilhamento de ideias, uma geração de novos conteúdos. E quando a gente decide fazer parte de um processo e dar voz a quem a gente é, e tá disposto a se relacionar verdadeiramente, a interação com o cliente, e você ouve e você vai moldando, se importando, é o que eu falo, aqueles dois pilares importantes que fazem parte da minha missão de vida, é por isso que eu vivo, de amar incondicionalmente e servir desinteressadamente. Então, é muito possível que você esteja numa atitude de doação. Quando você se doa de forma verdadeira, é assim, a cura de todos os males de timidez, de vergonha, de ficar pensando no julgamento do outro, de estar com a comunicação travada porque não sabe exatamente o que dizer. Quando você convoca as pessoas para ajudarem nessa construção do seu marketing, porque aqui é um marketing de conteúdo, é de informação, tem que ser relevante o que você fala, esteja atento ao óbvio mesmo. Por exemplo, tem algumas coisas do tipo, na área de dicção e postura, que a vida inteira, quanto repórter, eu tive aquele cuidado de a mão não pode subir, porque você vai tirar a atenção, as pessoas não vão interagir e se conectar com você. Então, a mão daqui para baixo, porque pode passar uma ou outra informação. Então, são detalhes que às vezes passam despercebidos e que eu sei que eu produzo conteúdos por aqui. A doutora Patrícia, por exemplo, fez uma live no domingo e ela não sabia que era possível salvar a live, mesmo já tendo passado aquele momento. Porque assim, a live funciona, a gente encerra a live e tem a possibilidade agora de postar no IGTV ou de salvar o vídeo completo. Dá 1 hora, 20, o tempo que você estava disponível. E isso acontece logo que você encerra. Você decide se vai ou não deixar disponível e ela não sabia. E acabou aprendendo com o conteúdo que ela encontrou aqui e que eu nem imaginava. Para mim era simples.
Baixa uma extensão no Google Chrome, tá fácil de fazer. Se você tá me ouvindo, eu não vou explicar isso em detalhes, porque tem um vídeo aqui no meu feed, é só ir até lá e conseguir assistir. Foi prático, doutora Patrícia, você conseguiu executar bem? Raíssa, é uma linda! Deixa eu só ler o que a Fernanda falou aqui. A interação com o cliente é muito importante. Meu trabalho, por exemplo, sempre envio um briefing para os clientes, mas sempre converso além do briefing para que podemos ter a troca. E isso é fundamental, né, Fernanda? Porque eu imagino assim, arquiteta, não sei que tipo de projeto que você realiza, mas você entender quem é a pessoa, trabalhar a questão da sinergia, da empatia, que eu falo tanto, quando você consegue ouvir, você vai ter uma comunicação perfeita, porque você exercita a capacidade de entender o que é a real necessidade da pessoa que está se relacionando com você. Então ela tem um super cuidado, é um briefing que é escrito e depois ainda tem um encontro para entender, porque às vezes o papel, o que você escreve lá é frio, mas quando você tem a conexão, e aí eu penso um projeto, pensa um casal que está programando um casamento, aí procura a arquiteta porque quer assim o primeiro projeto de decoração do primeiro apartamento. Olha o quanto de sentimento que envolve nisso. E qualquer tipo de prestação de serviço, além da confiança, da credibilidade, quando a gente fala da contratação de alguém, é algo muito personalíssimo. A gente tem alguns motivos por fazer uma determinada escolha ou outra. Então, quando a gente se aprofunda nessa vontade de conhecer mesmo e entender perfeitamente qual é a real demanda do seu cliente, que é o que eu faço aqui, tá aqui aberto os comentários, vocês podem perguntar, a live é direcionada pela demanda de vocês. Tudo que eu faço por aqui, com o maior amor, com o maior carinho, você é uma linda, Rai, é no sentido de que mais pessoas tenham a chance de serem bem-sucedidos, de se tornarem influenciadores digitais nas suas áreas, nas suas especialidades, de fazerem com maestria o que fazem e darem luz. Eu falo que a comunicação é a possibilidade de você dar luz ao que você faz. E se a gente tem um meio de comunicação na nossa mão, aqui ó, na palma da mão, nosso celular, e não precisa mais do que isso, é simplicidade. Eu vou até colocar aqui para vocês uma arte que eu fiz que explica o grande poder das ideias que colam. Presta atenção, o que precisa ter nas ideias que colam? Simplicidade, surpresa, que é aquela história assim, nossa, mas eu não imaginava que isso era possível. Concretude, então é quando você consegue dar exemplos, é a história da prova social, ou quando você faz algum tipo de analogia. Outro dia a doutora Mônica em uma live estava explicando sobre a resistência insulínica e ela precisava mostrar essa imagem. Como é que isso acontecia? Ela arrumou umas peças de Lego e conseguiu explicar perfeitamente como é que era isso. Não que o seu público precisa entender perfeitamente algum termo científico, mas se ele é importante para que ele tenha uma nova habilidade na saúde, ou que ele entenda o benefício ou o malefício que isso faz à saúde dele, e se você consegue ser visual nessa atitude, fica muito mais fácil ele entender que você é a pessoa pronta para ser o solucionador de problemas. Aquele que oferece a melhor resposta, que está pronto para te atender no seu momento. E aí no livro Novo Poder, eles reduzem, né, essa história das ideias que colam, a questão aí do sentimento, dos relatos, da construção da história, né? Trabalhar o storytelling. Lembra pra você ver da última coisa que você estudou, ou do último livro que você leu, ou do filme que você assistiu. O que marca são os contextos. Quando isso se assemelha com o que você busca e você entende, nossa, essa é a resposta exata, quando você conecta verdadeiramente os pontos, é algo maravilhoso. Então aqui no livro ele fala, a ideia precisa ser acionável, conectada e extensível. Eu vou tirar a arte, se vocês tiverem dúvida. Doutora Juliana, seja bem-vinda. Oi, Nath, tudo bem? Sejam bem-vindos. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Então eu estava falando que o Novo Poder, eles defendem que a gente precisa ter uma ideia acionável. Por que acionável? Vocês lembram da história do desafio do balde de gelo? Pois é uma ideia que acabou estimulando várias pessoas a realizarem esse desafio. E isso foi feito
até com situações diferentes, né? As pessoas foram inovando, teve gente que entrou na banheira, então é acionável. Você pensa numa perspectiva de que é algo que a pessoa sinta a necessidade de agir. Quando a gente pensa aqui, trazendo para a questão das redes sociais, é aquela história da chamada para ação, CTA que a gente faz. As pessoas estão passeando por aqui nas redes sociais, buscando relacionamento, buscando inspiração, buscando informação. Elas estão em busca de alguma coisa. E se você é a resposta para essa busca, uau! Aí rola a conexão, que é conectada. E aí, quanto mais conectada a pessoa vai estar, como é que você melhora essa conexão? Você aumenta a afinidade, você se torna ainda mais relevante para aquele seu seguidor, se importando verdadeiramente com ele. Crie mecanismos de participação. Crie mecanismos de participação. Por aqui nos stories tem caixa de pergunta, tem enquete, tem opções de adivinhar qual que é a resposta. Você descobre o que é melhor para você, grava um vídeo e conclama as pessoas para que elas te mandem dúvidas pelo direct e arruma um caderninho de anotações para ser aquele relacionamento de pautas infinitas. Tenta pôr na mente aquilo que é tão óbvio para você, que você repete 10 vezes ao longo do seu dia e transforma isso em uma construção que tem algum tipo de gatilho, algum tipo de comando, para que a pessoa execute algo e sinta que ela é parte da sua comunidade. Porque quando a gente é parte da comunidade, mais do que a gente se tornar clientes recorrentes, que além de te contratar ou marcar uma consulta com você, é alguém que quer um tratamento mais completo, que está na busca de um programa mais premium, um status mais de luxo ou um acesso mais exclusivo a você. Como é que funciona aqui no marketing digital, no segmento de infoprodutor? Existem cursos que são no formato desafio, que duram de 7 a 21 dias. Tem treinamentos gravados, que aí tem quantidade de horas a depender de qual que é o conteúdo. Aí você faz de onde você quiser, com liberdade, é tranquilo, você que decide, é o seu relacionamento e é o seu comprometimento. E tem aquele acesso VIP, prêmio, que é o grupo de mentoria, que é aquela oportunidade de você ter alguém que já caminhou aonde você pretende chegar, ou alguém que é uma referência para você. Por exemplo, eu quero me comunicar. Quem é um exemplo para mim de alguém que comunica de uma forma que eu admiro, que usa as palavras como se deve, faz a marcação de texto, entonação, desenvoltura, dicção, postura, entende do que é a questão emocional, consegue fazer com que eu entenda que eu sou o melhor ou que eu sou o prêmio. Porque o meu cliente que me contrata é ótimo, eu fico super feliz porque eu tenho a possibilidade de ajudá-lo. Mas o cliente que não me contrata, ele pode fazer opção por outra pessoa, mas eu tenho em mente que eu sou o prêmio para o meu cliente. Quando ele decide me contratar ou quando ele faz a escolha por mim, ele está tendo a oportunidade de ter acesso a um prêmio, porque eu me qualifiquei, eu busquei. Pensa só os médicos, 6 anos de faculdade, depois processos de residência, aí vem especialidade, subespecialidade, é muita formação, é muita busca. A pessoa tá se formando, tá se qualificando, às vezes está fazendo cursos fora. É uma sequência de formações, mas que precisam virar informações. Porque o conhecimento que eu acumulo, que eu gero e que eu trago para dentro e que eu não arrumo uma forma de digerir, de tornar ele mais palpável, e é fundamental, e você pode fazer isso aproveitando esse poder das redes sociais. Além de você dividir com o mundo quem você é, o seu talento, como é que você se posiciona, quem é você, que referência você é, em que área, o que você mais domina, o que você tem mais habilidade, mais facilidade, que você ama fazer. Se o problema é o emocional, é a timidez, é a vergonha na hora de encarar a câmera e aproveitar essa maravilha que são as redes sociais, busca aquela historinha que você adora contar, aquele caso incrível que você tem super orgulho do resultado, aquele projeto, Fernanda, que é assim o chuchuzinho do seu escritório, que você tem maior prazer, começa aparecendo só na abertura do vídeo, põe uma sequência de imagens e depois finaliza, pedindo às pessoas que participem, que conte o que acharam disso, que sigam o seu perfil, que marque um amigo no comentário, escolha um comando e faça esse comando. O que não pode é você ficar por aí achando que estamos num período difícil,
e aí vem uma crise e agora como é que eu vou fazer para lidar com essa tempestade? É uma outra ideia que os autores trazem. Quando você está num mercado atuando e existe concorrência, existe questões financeiras, às vezes de aumento de preço de matéria-prima, são milhões de desafios. E tudo fica muito mais fácil se você entender que a sua comunicação, aquilo que dá visibilidade ao que você faz e que mostra o porquê de você ser a melhor resposta para uma dor, a energia flui, as coisas acontecem, você vira aí um imã, é uma comunicação magnética que a pessoa te ouviu e ela ficou tão encantada que às vezes nem é algo que ela buscava, mas você contou a história tão bem contada, você foi tão criterioso nas suas analogias e tornou isso simples. A ideia virou acionável, conectada e o extensível. A pessoa que te ouviu, você usou uma linguagem tão simples e tão clara que ela consegue reproduzir o que ela ouviu ou o que ela aprendeu com você para contar para uma amiga ou para alguém da família que de repente chega e fala do problema, ela na hora vai ter você na mente. Não, eu ouvi o que fulana disse e essa fulana tem a resposta perfeita para você. Doutora Juliana, como fazemos para escolher um tema para começar a gravar vídeos? Eu dei o primeiro exemplo aqui, doutora. Primeiro, pensa o que é recorrente no seu consultório, na sua clínica. Qual que é a principal busca das pessoas? Um cliente, quando escolhe a doutora Juliana, o que ele está buscando? E entre as pessoas que entram no seu dia a dia, na sua rotina, o que elas te perguntam mais? Ou faça um primeiro vídeo contando qual é a sua história. Tem um meu aqui, contando a minha história. Assiste lá que vai te dar uma super dica de como é que isso acontece. E dentro de um treinamento completo, onde você consegue ter acesso a todas as estratégias, a todas as possibilidades de vídeos e roteiros, inclusive dentro do treinamento online a gente tem 7 modelos de roteiro para você se aventurar, viu, doutora Juliana? É uma boa pedida. Mas começa contando a sua história e estando atenta às dores que são recorrentes dentro do seu consultório. E começa a relatar isso. Você pode inclusive contar algum tipo de atendimento que você fez ou algum tipo de procedimento que você faz e aí convidar as pessoas para que entendam exatamente como você pode ajudá-las. Tá no período de isolamento, as mulheres estão ficando mais ansiosas, quais que seriam dicas para conter esse sentimento de não estar dando conta de fazer tudo, às vezes está com uma preocupação exacerbada porque tem que estar atenta a filho, cuidando de marido e ainda administrando o dia a dia, né? Porque agora é o dia a dia profissional e tudo no mesmo lugar, só a título de exemplo para você. Viu, doutora? Fernanda, adorando a live, você fala maravilhosamente bem, super fácil de entender. Lindeza, fico feliz. É verdade, doutora Patrícia, o livro Mostre Seu Trabalho é essencial, porque ele mostra isso, assim, você precisa, que eu falei do vídeo, o vídeo, ele tem um poder de alcance, gente, 6.000 vezes maior do que qualquer outro tipo de conteúdo. Ele cresceu de 2010 até 2017 135%. Por isso que eu digo, quem não faz vídeo tá literalmente correndo o risco de ser exterminado, porque não vai bastar ser aquele médico que era recomendado pela minha mãe, pela minha avó, pela minha tia. A gente vem aí com novas gerações de milênio, gerações Z, e eles estão acostumados a se decidir. A decisão passa por uma pesquisa por aqui na internet. Então, se você não estiver por aqui de alguma forma se posicionando, que seja com a produção de textos inicialmente, mas entendendo que as chances do seu conteúdo ser compartilhado são muito maiores quando você produz vídeo, porque o vídeo tem o olho no olho e é como a Fernanda falou, eu estou adorando o jeito que você fala. E eu tenho certeza, Fernanda, que você tem um jeito super especial de falar também. Aí, ó, a doutora Patrícia tá dando testemunha aqui, que fez vários stories, chegando do plantão e foi ótimo. E é isso, assim, não tem que ter uma preocupação exacerbada
eu não tenho equipamentos profissionais, eu ainda não tenho condição de ter uma equipe, uma produtora para isso. Precisa ser facilitado, porque se é importante ter constância e ter frequência, você precisa ter algo que seja simples, que não exija muito de você. Então, se tem um cantinho na casa ou no consultório que é legal, deixa o tripé montado, porque isso funciona de estímulo, né? São técnicas. E para quem tem vergonha, experimenta a regra dos 5 segundos antes de ligar a câmera. Você vai pensar no que você vai falar, escreve o seu roteiro, porque é preciso de preparação, é preciso de treino. Elabora essa história. Se você gosta de fazer um script, pensa lá começo, meio e fim, como é que você pretende construir essa comunicação. Se você prefere trabalhar com bullet points, põe lá os pontos que não podem faltar nesse contexto. Vai pra frente do espelho, treina e aí você vai contar assim, a hora que for, digamos, agora é valendo, você conta o contrário. Isso é técnica da Mel Robbins, de 5 para 1. Aquela história do foguete que vai decolar, 5, 4, 3, 2, 1, dá o play na câmera, entregue o seu melhor, pensando que você está falando daquilo que você ama e daquilo que você vive. Porque quando a gente fala do que a gente vive e leva a nossa mensagem para o mundo, amplifica esse poder da nossa voz, é muito mais fácil a gente se conectar. Porque se é a nossa verdade, é a gente de forma autêntica. Se a minha voz é um pouco mais aguda ou é um pouco mais grave, mas eu estou disposta a mostrar quem eu sou verdadeiramente, muita gente vai se conectar com você. Se vocês não viram o vídeo da Raíssa, que ela conta na live aqui, que ela ficava nervosa, mas nos primeiros minutos ela já não estava mais, porque aquilo é a história de vida dela, que ela adora falar do que ela vive, que ela é uma consultora de imagem e gosta de contar a história de como ela chegou lá. Conte histórias. Pode ser uns stories também, Carolina, pode. Quando fizer os stories, se você fizer uma sequência, por exemplo, que é contando a sua história, você pode usar uma técnica de derivação de conteúdo que é, o que você pode fazer? Contou a sua história, você fez uma sequência de 4 stories, cada um com 15 segundos, você pode depois clicar em 3 pontinhos que aparecem assim embaixo nos seus stories. E aí você clica salvar story. Quando você clica salvar story, ele vai juntar. Então, se o seu problema era edição, olha só, o Instagram te entrega de presente um vídeo editado. Se você gravou 4 sequências de 15 segundos, faz a conta comigo. Você tem 1 minuto. Você já tem um vídeo para postar no seu feed. Isso funciona muito bem para quem tem mais dificuldade. E tem mais, gente. Nós que somos mulheres, os homens que estejam aqui, boa noite, sejam bem-vindos. A gente ainda tem essa coisa de, às vezes, o cabelo não tá maravilhoso, às vezes a minha maquiagem não ficou exatamente, mas não é isso que vai fazer diferença. E você pode vir aqui, ó, e escolher aquele que você sente que fica mais empoderado. Olha só, não fiquei mais empoderada? Então, a gente tem que parar nessa história de ficar inventando desculpa de por que eu não faço. Não tá mais na hora disso. Se a internet era algo que eu precisava fazer um planejamento, eu precisava pensar sobre isso, me organizar para estar presente nas mídias sociais, mas eu tinha um tempo para fazer isso, agora eu não tenho mais esse tempo. Sabe por que eu não tenho mais esse tempo? Porque todos os produtos, todos os serviços estão se digitalizando, vamos dizer dessa forma. Médico pode atender em telemedicina, olha só. E você tem alguma prestação de serviço que você não pode utilizar essas ferramentas? Acho muito difícil que essa seja uma realidade para você. Boa noite, doutora Mônica! Seja bem-vinda. Se tiverem perguntas, gente, aqui, ó. Pode ser stories também. Depois coloquei outros stories de um caso que atendi e tive um retorno ótimo. Interagir com várias pessoas e é exatamente isso que acontece, o fenômeno é esse. Quando você se disponibiliza a estar aqui, quando você está presente, marca presença e faz isso com constância, você está utilizando os 3 pilares do Vídeos que Vendem. Você está gerando valor na forma de conteúdo, porque você está informando, o conteúdo é útil e é relevante. Eu tenho certeza que esse caso serviu de inspiração para alguém que às vezes está vivendo a mesma dor ou está enfrentando o mesmo problema, mas não sabia que a doutora Patrícia era a solução para esse problema. A partir do momento que ela pegou a câmera, ligou o celular, encarou e falou, contou o caso, fez um relato do que aconteceu, a pessoa entendeu, não, ela resolveu lá, eu tenho uma situação parecida, ela vai resolver a minha situação também.
Entende, gente, como é simples e às vezes a gente é que complica? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Coisa linda, doutora Mônica. Eu tô contando aqui, viu, da sua experiência, do quanto você tem colhido os resultados no seu instituto a partir do momento que você decidiu construir essa presença digital. Deu um sim e assumiu a responsabilidade e arrumou um jeito de transformar essa rotina em algo otimizado. Por isso que é importante ter método. Quando a gente tem método, a gente não fica na situação de criar metas pra gente mesmo, que são metas inalcançáveis, inatingíveis, e aí eu não consigo perceber a minha evolução. Aí quando tá tudo muito espalhado, um quebra-cabeça que não tá reunido, não é uma estratégia que já foi comprovada, testada, pessoas já usaram, já colheram resultado, é mais difícil. Então a verdadeira história é: quer ir sozinho? Vá, mas entenda que essa aqui não é uma corrida, é uma maratona. Então eu não preciso gastar minha energia toda de uma vez. Eu tenho que ir em pequenos passos. Mais do que dizem por aí, precisa de 10 stories por dia, ou 3 vídeos pro feed, tem que fazer um vídeo pro IGTV também, e você é obrigado a fazer uma live por semana, senão conecta. Não adianta ficar ouvindo todo mundo e querer montar um quebra-cabeça. Para isso, existem pessoas que se prepararam, que a própria história de vida delas fez com que elas hoje pudessem servir de exemplos que inspiram. Assim são os líderes do novo poder. Eles permitem a participação, têm práticas colaborativas e estão prontos para servir, como eu estou na minha mentoria do programa Master Médicos. Se você é doutora, passou por aqui e ficou interessado, tem aqui um link, um questionário de aplicação para eu entender qual que é o seu momento. Porque também não é assim, eu preciso saber o que você precisa para eu entender se a peça do meu quebra-cabeça vai ser moldável à sua necessidade. Porque aqui é autenticidade, é integridade, é a minha verdade, é a minha missão de vida. Se eu entender que ou você não está 50% comprometido, ou eu não tenho potencial para te ajudar a sair dessa inércia e a destravar essa comunicação de vez para brilhar, gente. Porque quando a gente dá visibilidade ao que a gente faz, a gente brilha. Brilho no olho de falar o que ama. Então, quando vier o medinho, porque é um dos maiores medos da humanidade, são 2 os grandes maiores medos. O de falar em público, e hoje a gente fala em público, né? O nosso palco são as mídias sociais, é a internet, é um canal no YouTube, aqui é o falar em público, principalmente em tempos de isolamento, falar em público por um tempo só vai ser possível por aqui mesmo, e existem grandes eventos online com muito resultado. Então, parou de achar que Instagram é só uma rede inspiracional e para passar o tempo é possível fazer negócios por aqui, desde que você esteja comprometido. Então, se você está comprometido e entende que é seu momento, vai lá no meu questionário de aplicação, deixa lá suas respostas para mim, eu quero conhecer você. Se você ouviu alguma coisa aqui, gente, alguma estratégia que te fez ligar algum ponto, ou você encontrou aquela chavinha que faltava para você dar o seu passo e se destravar na comunicação aí, dar um play na câmera e começar a gravar seu vídeo, me marca. Eu adoro conhecer o resultado das pessoas que não só absorvem o conhecimento e aí correm risco de obesidade mental, que não é nada bom, mas que está disposto a compartilhar, está disposto a dividir, e às vezes só falta a técnica, só falta a estratégia. Tem 2 possibilidades, tem o método e tem a mentoria. Você escolhe qual que é o seu momento e como é que você quer o acesso, se vai sozinho ou se vai voar com as informações de quem vive isso na prática. Porque é minha vida, o marketing de conteúdo, o que eu faço aqui nas redes sociais para gerar informação que consegue salvar a vida da doutora Patrícia, que ia ficar sem uma live e ela foi lá e assistiu e descobriu. Ou como a Raíssa conta lá no depoimento, que eu disse para ela: dê a sua mensagem com a sua palavra, com a sua linguagem, do jeito que você conversa com as suas amigas. Então entenda que é você perceber que a sua história é única. Tem algo que é só seu. Se a gente tem timbre de voz que é diferente, se a nossa impressão digital, cada dedo é único, imagina nós como seres humanos.
Não fique aí parado achando que já tem muita gente no seu segmento informando as pessoas e produzindo conteúdo relevante. Tem gente que só conecta com você. O seu cliente é seu cliente. Não vai adiantar ouvir de outro, ele quer ouvir de você. E o quanto antes você começar nesse fortalecimento do seu posicionamento por aqui, maior é a sua chance de conseguir alcançar todos esses resultados. E por que que a prática colaborativa é importante? Eu deixei para vocês essa imagem aqui, que é a imagem do triângulo, que eu já expliquei para vocês, que aqui no topo tá você como o comunicador, você o protagonista do seu negócio, e na base a gente tem participante e super participante. E aí, gente, eu vou desativar os comentários aqui só para eu conseguir ler o escrito ali, ó. As pessoas dão um valor maior a objetos e experiências que são capazes de moldar. Olha isso. As pessoas dão um valor maior a objetos e experiências que são capazes de moldar. Pensem comigo, se você já fez uma viagem internacional e é daquelas pessoas que adora entrar em loja de decoração. Conhece a IKEA? Quem aqui conhece a IKEA? Só para eu ter uma noção do como eu vou ter que explicar mais ou menos o que é essa história de poder moldar o produto ou o serviço. A IKEA, gente, é um grande magazine, uma loja parecida com o que a gente tem lá em Belo Horizonte, tem em Leroy Merlin. Aquelas lojas onde você pode comprar um móvel e você mesmo monta. Que a gente cansa de ver nos filmes norte-americanos, a mulher ficou grávida e ela compra um berço pela internet e aí vai ela e o marido juntos montarem. Quando a pessoa é mais participativa no processo, ela se fideliza de forma mais genuína com você. É aquela história de o seu paciente, que já é um paciente de muito tempo, e aí você quer implantar um novo procedimento na sua clínica, e você pede a opinião dele sobre... Você está na dúvida entre dois procedimentos, porque vai fazer uma política de investimento, e você não sabe por onde começar. Por que não dar à sua comunidade a oportunidade de tomar essa decisão por você? Já pensou o efeito que isso vai causar? Se a dúvida são dois procedimentos, vou chutar aqui, tá? Eu não sou especialista. Botox ou ácido hialurônico para harmonização facial. O que deve vir primeiro? Eu nem sei se dá para separar os dois, tá? Mas é só a título de exemplo. Aí o seu cliente fala assim, não, vamos começar primeiro pelo Botox, que a gente já vai diminuir as rugas de expressão, e aí depois a gente passa para essa outra etapa de harmonização com ácido hialurônico. Então, fazer com que ele dê a opinião é como se ele se comprometesse mais, ele já começou a dar um sim para você. Então, a doutora Patrícia tá lá querendo ajudar os médicos no processo de estudo, de preparação para residência. Não sei se é isso, viu, doutora? Você me ajuda aí se for. E aí ela decide perguntar qual que é a maior dúvida que você tem que ainda te impediu de chegar e ser aprovado naquela residência que você sonha para fazer aquela especialidade naquele determinado hospital. Então, é isso, gente. É entender que as pessoas querem cada vez mais participar. As pessoas querem cada vez mais o senso de pertencimento. A história da comunidade. Sentir parte de um movimento. É isso que as pessoas estão buscando. Elas querem estar em uma comunidade, se conectar, ter uma oportunidade de falar, de dar a opinião e de se sentirem ainda mais entusiasmadas, porque quando eu faço parte de um movimento, eu me entusiasmo mais. A história de correr o risco, que muitas vezes quando tem aqueles financiamentos coletivos para ONGs ou para situações específicas, eu não sei se vocês sabem, mas o financiamento coletivo que mais atraiu pessoas interessadas e que arrecadou mais dinheiro foi para a construção de um videogame, um tal de Star Citizen. Eu nem sei se ele foi terminado,
mas as pessoas ousaram correr o risco. O investimento foi aumentando, o idealizador lá queria que as naves ficaram ainda mais perfeitas, foi lá em, não sei se Hollywood, Los Angeles, mas gravar cenas para que o universo fosse ainda mais realista. E as pessoas pagaram por algo que ainda sequer existia, pela possibilidade de serem os fundadores. Então, quando você está começando e a sua rede social ainda é pequenininha, ofereça algum tipo de recompensa para aquele seu seguidor que é mais ativo, que está mais presente, que colabora mais com você. Você pode fazer qualquer tipo de recompensa, um e-book, um checklist, um script, se é médico aí e nutrólogo, um livro de receita, ou como a doutora Mônica faz divinamente bem, não é um e-book, mas é um vídeo, e como ela mostra de forma prática que até quem não gosta de cozinha pode cozinhar, consegue vencer essa situação. Então ela mostra o lado dela mais humano e as pessoas participam. Eu tenho certeza que nas receitas devem surgir vários comentários que servem de inspiração para ela produzir novos conteúdos. Então aquela história de que eu tenho branco, eu não sei sobre o que falar, acabou. Porque você vai se relacionando e a sua comunidade vai te munir do que você precisa para você não ficar em dúvida sobre o que falar. Eu vou colocar para vocês aqui agora uma arte que mostra a diferença dos comportamentos do velho poder, que eu dei aquele exemplo do marketing de intromissão, ou daquele marketing que eu costumo falar de panfletagem virtual, onde você contrata uma agência que não consegue entender a sua identidade, a sua linguagem própria e acaba afastando ao invés de atrair. O novo poder te possibilita atrair, engajar e, por consequência, converter. E converter a índices altos com retorno positivo muito considerável. Então, o velho poder é o que eu disse, era obedecer e consumir. Eu dei a ordem e eu vou compre, né, o chocolate lá. Seu filho merece, compre. É só um comando de te dar uma ação. Não tem um relacionamento, uma troca. E lá, já na escala de participação do novo poder, você tem aquela pessoa que só compartilha, a pessoa que mais do que compartilhar se afilia, por exemplo, no mercado de infoprodutos, eu tô querendo começar no marketing digital, eu quero ganhar dinheiro com o conhecimento pela internet, mas eu não tenho um produto pronto. Eu posso me tornar um afiliado de um produto que já existe. O meu produto Vídeos que vendem dentro da Hotmart tem essa possibilidade. Não, eu gosto do trabalho da Maria, eu vou promover a Marília. A Maria, você faz essa promoção, faz essa divulgação e ganha uma comissão por algo que outra pessoa já preparou. É um jeito de ganhar dinheiro e muitas pessoas fizeram muitos milhões dessa forma. Inclusive o senhor Vitor Damasio, que é um dos meus mentores, fez isso. Ele vendeu vários cursos como afiliado do Fórmula de Lançamento do Érico Rocha e a partir dali ele foi construindo a sua comunidade e hoje ele tem um negócio de múltiplos 7 dígitos, onde ele oferta várias possibilidades de relacionamento com ele, a depender do momento que você está. Então, além de afiliar-se, tem a possibilidade de adaptar. Aquela história de quando você põe o seu cliente para entender o que você fez e, de certa forma, adaptar isso para o cotidiano dele. Você pode fazer às vezes tem aqueles challenge, né? Não sei se vocês conhecem o TikTok, mas às vezes tem uma brincadeira que você faz e aí a outra dá sequência. Então tem essa questão da adaptação. Ou a pessoa, você estimula, como eu faço aqui, por exemplo, grava aí uns stories e me marca, que eu quero ver como você se saiu nesse seu vídeo, se foi interativo, se ficou dinâmico. Então eu estou te sugerindo que você me escute, conheça minha técnica, minha estratégia e adapte para a sua realidade. E aí tem a possibilidade de financiamento coletivo, tem várias startups que funcionaram dessa forma, como eu dei esse exemplo do Star Citizen aí. E tem a possibilidade de produzir, porque a pessoa veio, recebeu, interagiu, então ela agora vai produzir. Você construiu uma corrente do bem onde as pessoas estão levando para frente a sua mensagem. E a possibilidade, que é incrível, que só tem no novo poder, que é a possibilidade de você conseguir moldar. Não é algo pronto e acabado, padronizado, que não tem alternativas viáveis de você
adaptar a sua realidade. Então você vai moldar aquela informação que você recebeu e trazer para dentro do seu contexto. Então, gente, a gente precisa se posicionar. E a gente precisa entender que é estando aqui na internet que a gente vai ter possibilidade de ser mais reconhecido, e isso traz pra gente uma série de benefícios. Você consegue ter mais clientes, você consegue ser visto como alguém mais valoroso, inclusive podendo criar serviços exclusivos, relacionamentos mais premium com você, e você pode também gerar valor a partir desse conhecimento que você começa a produzir. Se transformar em um infoprodutor, por exemplo, se essa for sua vontade. Mas uma coisa é certa, ficar vivendo na prática do velho poder, aquele que acha que ficar sentado no consultório ou no escritório, a Fernanda tá aí, a arquiteta, é algo que vai resolver o seu problema, não funciona dessa forma. Só funciona quando você consegue gerar valor, ter um relacionamento de qualidade. O que é ter um relacionamento de qualidade? É se importar de forma verdadeira, é ser ágil na resposta, é responder aos comentários, é estar atento ao seu direct, facilitar que as pessoas cheguem até você e consigam contratar o seu serviço. Tem que ser simples, tem que ser fácil, porque senão não dá retorno. Para dar retorno, a comunicação tem que ser clara, objetiva, e aí fica tranquilo. Alguns seguidores vão mesmo e outros vão ficar, porque ninguém consegue agradar todo mundo. É preciso ser algo específico. Você não pode deixar muitas dúvidas sobre o que você faz. Direcione a sua energia de forma a ser o mais produtivo possível, falando de coisas que realmente são relevantes. Tenta ouvir mais para você ser capaz de dar o melhor resultado. A gente está quase chegando ao fim. Eu quero agradecer a vocês. Eu deixei uma página marcada que eu queria ler para vocês porque me marcou muito, que é a história de você ser um resolvedor de problemas ou um buscador de soluções. Aqui na internet, eu recomendo que você seja um buscador de soluções, porque quando a gente é buscador de soluções, a gente está um passo à frente, está na energia da sinergia, se importando verdadeiramente, escutando as pessoas e sendo resposta para as dores, sendo aquele remédio que alivia, tá? Vamos lá então. A sua principal responsabilidade é ir atrás de soluções. E elas podem vir do laboratório, da inovação aberta ou da colaboração. Não importa, você é o buscador de soluções. E se você é o buscador de soluções e por algum motivo muito específico ainda não grava vídeos, eu quero saber qual que é esse motivo específico. Você que ficou aqui até agora nessa live comigo, me manda um direct me contando o seu motivo específico. Maria, eu não gravo vídeos por causa de X. Ou, Maria, eu ainda não faço lives por causa de Y. Eu quero saber o que ainda te impede. Qual é a barreira que está aí impedindo você de ser bem-sucedido na sua carreira? De ser um influenciador digital, uma autoridade com expertise que virou referência no digital. As pessoas pensam sobre o que você resolve e imediatamente o seu nome está na mente deles. Você vai ocupar aquela lista de top of mind. Então me manda no direct o que te impede, que eu prometo que eu vou arrumar uma solução para você. Porque eu não sou uma resolutora de problemas. Eu sou uma solucionadora. Eu estou sempre buscando soluções para vocês. Se vocês querem conhecer esse meu método, todas as técnicas, é só me mandar no direct que eu explico como funciona. Se o seu objetivo é me ter pertinho, pra gente caminhar juntinho, eu pego na sua mão e a gente vai, voar nesse marketing digital com uma comunicação que realmente te empodera, que é magnética, capaz de atrair e fidelizar os seus clientes. Construir uma comunidade extremamente engajada, vem pra cá pra minha mentoria. Tá aqui, em cima, no link da minha descrição. E se você amou o que você ouviu até agora, clica nesse aviãozinho aí, vamos ver como é que o Instagram vai terminar. É provável que essa live vá pro IGTV,
Então, assim, gente, você compartilha com o mundo aí, gostou? Vai lá e deixa um comentário pra mim. Vai lá e me dá uma sugestão para um próximo vídeo. E aí eu vou dar uma notícia pra vocês. A live Que Livro vai acontecer agora uma vez no mês, tá bom? Mas eu vou continuar com vocês aqui toda segunda-feira, 20h20, com o meu compromisso de fazer você sair da inércia, de fazer você destravar essa comunicação. Se ainda não grava vídeos, vai sair do zero. E se você já grava vídeos, você vai chegar ao nível de excelência, porque o caminho é do autoconhecimento para a autotransformação. Então vem comigo. Se quiser saber sobre o treinamento, me manda um direct. E se quiser entrar na minha mentoria, vai lá responder as perguntas, porque eu quero te conhecer. Eu quero entender exatamente como eu posso te ajudar. Então eu vou ficando por aqui. Toda segunda-feira a gente tem esse encontro que continua marcado, 20h20. Só que teremos 3 segundas-feiras para aprofundar no método, para eu dividir com vocês meus bastidores, para eu mostrar exatamente como eu faço, igual eu fiz hoje, uma live interativa com artes, e para contar tudo o que está por trás da minha estratégia de conteúdo, para dividir com vocês tudo o que eu já experimentei e que eu sei que funciona, e para te ajudar, para abrir os seus olhos, para você não caminhar onde vai ser perigoso, onde tem uma mina que pode te desestimular e fazer você ficar na inércia. Beijo, beijo, meus amores, eu amei muito todos vocês aqui. Compartilhem com o mundo essa mensagem, porque eu quero mais pessoas brilhando por aí. Beijo, amo vocês!